1 de Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 6, que diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas e em muitos desejos controlados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Eu quero falar sobre o tema finanças na família. Eu creio que é um tema muito apropriado por conta de uma pesquisa que existe, que ela é um pouco antiga, mas eu acredito que ela não mudou muito a porcentagem, especialmente do ano passado para cá. Essa pesquisa diz que 48% dos divórcios no Brasil acontecem por causa de problemas financeiros, por causa de dívida. As pessoas começam a enfrentar dívidas e começam a brigar, são obrigadas a voltar a morar na casa dos pais de favor, ou é obrigado a mandar a esposa e os filhos para um lugar e trabalhar em outro, e essas situações acabam promovendo e sendo gatilho para o divórcio e a separação de quase 50% dos casais que terminam se separando. Outra razão porque essa palavra é muito apropriada para nós é pela situação que o país vem enfrentando, pela luta, pelo desafio que nós estamos passando, que eu declaro e profetizo na minha vida e na sua vida, já está acabando em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Fala assim comigo: eu não estou em crise, estou passando um desafio que já está acabando. Cuidado com as suas palavras, não use a sua boca para gerar morte, né? Pastor, como é que um comerciante pode falar a verdade? Ele não pode nem liberar morte, nem ser alienado, porque se você disser está tudo bem e não está, é mentira, é alienação. Se você disser está ruim, você está lhe gerando morte. Então, quando alguém chegar e falar: e aí, como é que está o seu comércio? Você fala: rapaz, estou passando um momento de luta, mas já está acabando em nome de Jesus. Pronto, você falou a verdade e já selou com a palavra de vitória sem trazer maldição. Não amaldiçoe sua cidade, nem sua igreja, nem seu governo, nem seu trabalho. Cuidado com as suas palavras. Essa situação desafiadora da nação já está passando no nome de Jesus. O que a gente pode falar sobre finanças na família, sobre dinheiro à luz da Bíblia? Bom, Mateus capítulo 6, verso 24, você não precisa abrir, a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou a gente vai agradar a um, ou vai agradar o outro. Não tem como agradar os dois senhores. A Bíblia diz em Mateus 6, 24, não podeis servir a Deus e ao diabo, certo? Não. A Bíblia diz: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não é o diabo. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Se você gosta de anotar, essa frase vale a pena ser anotada. O maior concorrente de Deus na terra não é o diabo, é o dinheiro. O maior concorrente de Deus na terra não é o diabo, é o dinheiro. Irmãos, ninguém está em dúvida se quer Deus ou Satanás. Ninguém. Se eu perguntar aqui, quem quer o diabo? Quem está em dúvida se quer Deus ou o capeta? Não tem ninguém com dúvida nisso. Agora, a verdade é que tem muita gente que de boca também diz que não tem problema com o dinheiro, mas de fato tem, porque quando recebe um troco a mais não devolve. Ainda tem crente que tem a capacidade de dizer que foi bênção de Deus.
né? Receber um troco a mais, fala, Deus é bom, Deus tira do ímpio para dar para o justo, aleluia. O crente, às vezes, rouba coisa no trabalho, pega borracha, pega papel, pega caneta, pega lápis. Tem crente que já ofereceu para mim, pastor, eu posso tirar as xerox do departamento infantil no meu trabalho. Aí eu pergunto, mas o pessoal lá sabe disso? Não, isso é roubo, gente. Isso é maldição, vai trazer papel amaldiçoado para os meninos da igreja, você está maluco? Né? Não pode não, como é que você vai tirar xerox do trabalho sem avisar a pessoa? Isso é roubo. Então a gente, às vezes, vê as pessoas cristãs, e eu estou bem no centro político do Brasil, né? Estou em Brasília, e a gente vê os crentes assumindo lá os cargos de deputado, senador, e infelizmente não é testemunho, é testemunho, a maioria se perde, e se perde por causa do dinheiro. Ou seja, o concorrente de Deus na terra, no coração do homem, não é o Satanás, irmãos, é a grana. É gente que começa a ganhar dinheiro e desvia da fé. É gente que atrás do dinheiro deixa Jesus. É gente que começa a ganhar mais dinheiro e aí aumenta a carga de trabalho e agora não vem mais para a igreja, não quer saber mais de ganhar alma, não serve mais, não trabalha mais. Ou então começa a ganhar dinheiro e compra fazenda, compra jet ski e os finais de semana agora está na fazenda e no jet ski, largou a igreja, largou o serviço de Deus, quase abandonou Jesus. O texto é claro em dizer, essas pessoas querendo a riqueza, amando o dinheiro, negaram a fé, abandonaram a fé. E olha que afirmação forte da Bíblia, o amor ao dinheiro é a raiz de quantos males? Todos. Pensa que tudo que tem de mal na terra, ainda que você veja o tronco, o caule, a folha, o fruto, a raiz tem a ver com grana, ganância, né, dinheiro, ser mercenário e por aí vai. Então, é muito perigoso isso aqui. Por isso, o dinheiro na vida de uma pessoa pode ser três coisas. O dinheiro pode ser uma bênção, quando ele é usado para coisas abençoadas. O dinheiro pode ser uma maldição, quando ele é usado para coisas amaldiçoadas, prostituição, droga, etc. O dinheiro pode ser até mesmo um Deus na vida das pessoas. Por isso que a Bíblia diz, não podeis servir a dois senhores. Então, quando o dinheiro é bênção na nossa vida, glória a Deus. Mas se o dinheiro se tornou uma maldição, ou ocupou o lugar que não podia ocupar na minha alma e no meu coração, e se tornou um Deus, isso é um perigo enorme, porque ou eu vou agradar o dinheiro, que se tornou um Deus para mim, que se tornou um Senhor da minha vida, ou eu vou agradar a Deus, a Jesus, que é na verdade Salvador e o verdadeiro Senhor das pessoas. Então, o dinheiro, a primeira coisa que quero falar na introdução dessa palavra é, pode ser bênção, maldição ou um Deus. Outra coisa que eu quero falar é sobre a definição de prosperidade. Gente, como eu disse para vocês na mensagem de domingo, a nossa mente tem gatilhos, né? Eu falei para vocês do mas. Outro gatilho que a nossa mente tem é quando a gente fala algumas palavras. Por exemplo, você fala refrigerante, a maioria pensa em Coca-Cola. Você fala alguma coisa e vem uma coisa na mente. Quando a gente fala a palavra prosperidade, o que vem na cabeça de todo mundo? Dinheiro. Mas na verdade, irmãos, essa palavra não significa dinheiro. Prosperidade não é dinheiro. Existe gente rica que não é próspera. E existe gente que não é rica e é próspera. Porque prosperidade é um conjunto de coisas. Como é que você vai dizer para mim que uma pessoa que tem bilhões de dólares na conta, mas não tem amigo, não tem família, os filhos estão desgraçados, a mulher está traindo, né? A outra está perdida, ele é doente fisicamente, emocionalmente, é um tetraplégico, não pode andar, não pode fazer nada. Essa pessoa ela pode ser bilionária, mas ela não é próspera. Prosperidade é o nome escrito no livro da vida, prosperidade é ter amigo, prosperidade é ter saúde, prosperidade é ter paz. Eu conheço um homem que ele tem muito dinheiro,
mas ele tem uns problemas emocionais, umas crises de pânico e etc., que ele não pode viajar, ele não consegue viajar, ele tem dinheiro para ir para Paris, ele tem dinheiro para ir para os Estados Unidos, mas não vai, é doente, é problemático. Quer dizer, uma pessoa dessa vive prosperidade, vive trancado, não usufrui o dinheiro, não usufrui nada, tem problemas seríssimos familiares. Não é prosperidade dinheiro, irmãos. Dinheiro faz parte do pacote da prosperidade. Diga assim comigo: o que Deus tem para mim é prosperidade integral. Quem recebe isso, irmão? Espírito, alma, corpo e finanças prósperos em nome de Jesus, amém? Saúde para usufruir o dinheiro, saúde para viajar com o dinheiro, amigos para jogar o PlayStation com você. O que adianta você ter o PlayStation 20 e ninguém para jogar com você? Que adianta você ter sauna em casa, mesa de sinuca, televisão de 1000 polegadas e não tem ninguém para usufruir com você, não tem amizade, não tem família, é uma guerra. Então, prosperidade não é dinheiro. Dinheiro faz parte da prosperidade. Agora, o que eu vou falar hoje tem a ver com a parte essa parte do conjunto prosperidade, dinheiro, ok? Nós vamos falar sobre dinheiro, mas não é só dinheiro prosperidade. Por exemplo, a nível financeiro, como é que a gente poderia definir prosperidade? A minha definição pessoal de prosperidade é cada dia estar melhor. Então, eu estou melhor hoje do que ontem, melhor amanhã do que hoje, melhor hoje do que ontem. Melhor amanhã do que hoje, melhor hoje do que ontem. Você vai evoluindo, prosperando. Até na questão financeira é complicado você medir a prosperidade. Porque, por exemplo, se chega um irmão aqui da igreja numa Hilux SW4, encosta ali 0 km, você olha para esse cara e você pensa, esse cara é próspero. Chega uma pessoa numa bicicleta na igreja, você olha e fala, esse não é próspero. Sim ou não? Mas vamos ver se isso é verdade? O cara que está com a Hilux SW4, há 3 meses atrás, ele tinha uma Ferrari. E ele teve que vender a Ferrari e pagar algumas coisas, e agora ele comprou uma Hilux. Ele avançou? Não, se ele não avançou, ele não prosperou. Sim ou não? Agora, o irmão da igreja que chegou de bicicleta 3 meses atrás, estava andando a pé. Se ele estava a pé e comprou uma bicicleta, ele prosperou? Sim ou não? Aí ele está na bicicletinha dele, feliz da vida, compra uma motinho 100 bis. Prosperou? Sim ou não, gente? Saiu da motinho bis e comprou uma CGzinha 150, aleluia. Prosperou? Prosperou, ele está prosperando. Mas quem vê o cara na bis fala que ele é próspero? Não, mas você não sabe medir prosperidade, que prosperidade é cada dia estar em todas as áreas. O cara saiu da CG 150, comprou um Uno, prosperou? Saiu do Uno, comprou um carro, prosperou? Eu posso falar porque eu tenho Uno. Então, quem tem Uno aí? Abençoe eu e você com carro, irmão. Carro melhor. Então, cada vez que você vai melhorando, que você vai crescendo, que você vai evoluindo, você vai prosperando. Então, diga assim comigo: estar melhor amanhã do que hoje, melhor hoje do que ontem. Irmãos, uma coisa que não é boa na vida de uma pessoa é ela ficar dizendo que o que ela viveu ontem é melhor do que ela está vivendo hoje. Isso não é bom. Isso talvez por um curto período de tempo, um momento de luta, você pode falar, estou passando um momento. Agora, eu vejo gente que diz assim, quando eu fui da igreja, há 20 anos atrás, eu vivi um tempo e tal, mas e depois? Não, nunca mais, está errado. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tive uma juventude na igreja Batista Filadélfia do Guará, em Brasília, extraordinária. Minha igreja foi uma revolução no Distrito Federal. A gente tinha cultos de avivamento, gente batizada com o Espírito Santo. Pensa num tempo de juventude maravilhoso. Pensa numa igreja extraordinária. Pensa num pastorzaço que pregava lá, chamava Dejaí Guerra em Memória. Agora, eu vivo os melhores dias do meu evangelho hoje. Eu não estou aqui dizendo do meu passado que foi maravilhoso, e hoje eu falar, minha vida está aí, estou levando. Não. Então, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, ministerialmente, familiar, todas as áreas, cada dia nós temos que estar um pouquinho melhor. Tem gente que ainda tem na cabeça uma cultura de que a prosperidade financeira não é bênção, não é de Deus. Eu quero dizer para você, irmão, que eu sou contra a teologia da prosperidade, particularmente sou contra. Mas eu não sou contra a prosperidade bíblica. Então, a Bíblia diz assim, depois eu vou dar o texto para você. Cantem de alegria e regozijem todos os que desejam ver provada a minha inocência. E repitam: o Senhor seja engrandecido, porque tem prazer na prosperidade do seu servo. Deus tem prazer na prosperidade do seu servo. Irmãos, é só a gente parar para pensar em Jesus dizendo: se vocês são maus e sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará aquilo que vocês pedirem. Vocês estão se preocupando com coisas materiais, Deus vai dar tudo para vocês. A Bíblia fala em Jeremias que ele pegou Israel e vestiu do linho mais fino, colocou coroa, colocou perfume, colocou brinco, colocou tudo de bom. Então, se eu quero ver meu filho, minha filha, meus filhos prósperos, crescendo, formados, ganhando dinheiro, vivendo bem, quanto mais o meu Deus não quer ver cada um de nós aqui próspero. A Bíblia diz que Deus fica feliz com a nossa prosperidade integral. Não é só financeira, integral. Então olha para alguém perto de você e fala assim: deixe Deus feliz, e seja um sucesso, e seja próspero. Amém, gente? Em todas as áreas da sua vida. Agora vamos entrar aqui numa parte boa. Vamos entrar aqui. Eu estou no terceiro dia aqui. Posso rasgar o verbo aí, turma? Pode mesmo? Crente é bom que crente apanha rindo. Ô pastor, eu quero prosperar financeiramente. Eu quero sair da dívida. Eu quero parar de pagar juro de cartão, juro de cheque especial, dever, ficar sempre no limite, terminar o mês sem dinheiro, ficar naquela situação. Eu quero sair da dívida e eu quero romper financeiramente. Então, irmão, aprenda, primeira coisa, aprenda a viver no seu padrão. Sabe o que acontece, gente? Nós somos muito consumistas. A gente gasta demais. Crente é uma beleza para gastar dinheiro, especialmente comendo fora. Acaba o culto, o povo vai mesmo procurar uma lanchonete, uma pizzaria, vai comer fora e gosta de gastar, e gasta no cartão de crédito, e tem coragem de falar para o irmão: passa aí que depois eu te pago, né? E a gente não tem dinheiro para comprar livro, não tem dinheiro para fazer nada, mas na hora de comer aparece o dinheiro, brota, e a gente dá um jeito, e o povo começa a gastar e fazer o que não pode, e vai enrolando. E tem um negócio no coração, isso é cultural do brasileiro. O brasileiro é muito esperançoso, né? Eu estava falando para vocês que eu tive no Japão. Um japonês, quando ele está endividado, isso é terrível na cultura deles, eu acho, mas é assim: quando um japonês está endividado, ele senta e durante mais ou menos uma semana ele pensa: será que tem jeito? E se ele concluir que não tem, ele se mata.
O suicídio lá é enorme. Uma das razões é essa: qualquer nível de desespero, de desonra, na cabeça deles, a melhor coisa é eu me matar. O brasileiro não, o brasileiro está devendo para 100 vidas que ele está vivendo, e ele está ali, não, vou dar um jeito, vou sair disso, né? Isso é legal, nossa cultura, essa esperança de que vai brotar dinheiro do chão, de que alguma coisa vai dar certo, vai dar um jeito, né? E o indivíduo tem o salário dele certinho, mas ele acha que vai acontecer alguma coisa aquele mês e vai aparecer um dinheiro e tal, e continua gastando, e continua fazendo rolo, e vai daqui, vai dali. E irmãos, pessoas que vivem dessa forma não prosperam. Não vai para frente, porque está sempre gastando mais do que ganha, está sempre fazendo o que não pode. Nós precisamos aprender a viver a nossa realidade. Nós precisamos aprender a viver no nosso padrão. E mais, eu preciso aprender a viver o meu padrão e a respeitar o padrão do outro. Porque tem gente aqui que pode terminar o culto e ir lá comer um rodízio japonês, tranquilamente com a família. Mas eu vou olhar para aquela pessoa e vou dizer, esse é o momento dele sair para comer com a família. Essa pessoa está vivendo o momento dela de tirar férias nos Estados Unidos ou na praia. Não é o meu momento. Eu vou respeitar o momento do meu irmão, do meu parente, e vou viver o meu momento. Então, eu não posso gastar o que eu não tenho. Eu não posso gastar mais do que eu ganho. A matemática, irmãos, funciona. Esse negócio de dizer assim, ó, pastor Jeová Jiré, isso é irresponsabilidade. Vou comprar pela fé, pelo amor de Deus. Se Deus mandou você comprar pela fé, é uma coisa. Se Ele não mandou, isso não é fé, isso é irresponsabilidade. Foi Jesus que disse, irmãos, que o homem, antes de fazer algum projeto, alguma construção, ele tem que parar, calcular e ver se ele vai ter dinheiro para terminar a obra. Ele não diz no texto, pela fé, sai construindo, não. Ele diz, para, pensa, vê se você vai dar conta de terminar a obra, para que os outros não digam, olha lá aquele cabeção, começou e não dá conta de terminar. Vocês estão comigo aqui? Posso continuar? Mas sabe o que acontece? A gente vai na onda do outro. O outro fala, vamos sair para comer? Ele pode, você não pode, fala, vamos, e vai. Aí sabe o que acontece? Passarinho que anda com morcego, acorda de cabeça para baixo. Galinha que anda com pato, morre afogada. Porque não é para você ir. Ô irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu casei, eu não tinha dinheiro não. Mas nada. Pensa numa dureza miserável. Pensa. E eu ficava com ódio da minha cunhada, que todo domingo chamava a gente para comer fora. E eu comecei a ficar bravo. Eu falava assim, você vai pagar? Ela dizia, mas toda vez você pergunta. Eu falei, porque eu não tenho dinheiro. Você fica me envergonhando na frente da minha mulher. Você vai pagar? Ela dizia, vou. Eu falei, glória a Deus, vamos embora. Quero nem saber aonde que é. O que vai comer, o importante é ter muito. Não, eu não vou. Então eu não vou sair. E eu não saía, irmãos. Porque eu não podia nem comer cachorro quente. Sabe o que a gente fazia? Ia para casa e eu fazia mexido. Aqui fala mexido? Irmão, eu fiquei tão bom no mexido, que até hoje, quando eu estou em casa domingo, ou na quinta-feira, que é nosso dia da folga da família, a responsabilidade do almoço é minha de fazer o mexido. Eu saí de um culto de domingo, há uns 3 ou 4 anos atrás, com os meninos, e eu perguntei assim para eles, vocês querem ir no McDonald's ou vocês querem o mexido do papai? Os 4, mexido. Você vê que é bom, eu faço, né? Porque eu fiz tanto na vida que eu fiquei profissional. O que você tem que fazer? Acabou o culto.
Como é que está a sua vida financeira? Pastor, eu estou endividado, ou então estou no limite. Você não pode gastar dinheiro, criatura. Você tem que viver a sua realidade, você tem que ter domínio próprio, tem que se controlar. Vou para casa. Chegou em casa, o que a gente, quando está com dívida, apertado, não pode faltar na casa da pessoa? Não pode faltar ovo, não pode faltar farinha, não pode faltar limão e não pode faltar pimenta. Se tiver farinha, limão e pimenta, tudo salva. Tá ruim? Enche de limão, irmão. Taca pimenta, joga uma farinha, põe um ovo e passa para dentro. Então, eu chegava em casa, pega lá, você chega na sua casa, põe a panela, era eu e minha esposa, 3 ovos, mexia os ovos, aí você põe bastante manteiga, porque vai vir outras coisas, né? Aí você joga lá o resto do arroz, joga o resto do feijão. Pastor, tem marrom e preto, põe marrom, põe preto. Tem um resto de macarrão, joga o resto de macarrão. Pastor, tem um resto de verdura, joga a verdura no meio, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. Aí você vai colocando. Pastor, tem uma abobrinha que está querendo passar, tem alguém com prisão de ventre? Joga lá que ajuda a dar uma soltada. No meio daquela bagunça não vai dar dor de barriga não, vai só ajudar a dar uma melhorada. Vai mexendo, 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 joga uma farinha, põe uma pimentinha, coloca um salzinho, meu irmão, e põe um limão para garantir do lado. Tá lá aquele mexidão delicioso. Você nunca fez isso? Faça. Você começa a comer aquilo com farinha, irmão, aquilo vai descendo parecendo um cimento, não é? Você pode pegar igual quando você faz obra, você pega assim, ó, e joga, igual cimento mesmo, e vai comendo, vai comendo, vai comendo. Quando aquilo está assim, cheio, você pega um copo d'água gelado e vai por cima, pum, 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 aquilo vai empurrando assim, ó. Aquilo bate e faz. Pensa num sono do justo, que você dorme depois daquele negócio em juntar com a água e bagunçar aquilo tudo. Eu não comprava nem suco, que eu não tinha, era água gelada. Que delícia, que prazer beber aquilo, aleluia. Pastor, estou prosperando. Prosperou um pouquinho? Compra o que suco. Aquilo é o Satanás, irmão. Aquilo é o pó da morte. Todo mundo um dia na vida que tomou que suco, se você abrir a pessoa 100 anos depois, ela está colorida ainda por dentro. Aquilo não sai nunca mais de dentro de você. Não tem detox que tira aquilo. Prosperou um pouquinho mais? Tangue. Pastor, estou prosperando. Suco de garrafa, de caju que rende. Os outros não rende. Até hoje minha mulher quando tem suco de caju, ela arrepia. Suco de caju, depois, polpa. Hoje eu acordo, tem uma secretária que faz um suco verde no negócio na hora. Fran, meu suco verde. Mas eu vivi o momento da água gelada. Viva o seu momento. Porque se você tem dinheiro, faz. Se não tem, não faz. Não faz, não é hora. Então, irmão, eu preciso controlar os gastos desnecessários. Você chegou no mercado, pastor, como é que eu faço para ir no mercado e não gastar demais? Primeiro, vá com uma lista de compras. Você tem que saber o que precisa comprar. Segundo, não vá para o mercado com fome. Vai para o mercado? Vou, pastor. Vai levar todo mundo? Vou. Senta todo mundo, enche todo mundo de pão, de alguma coisa, come. Aí vai para o mercado. Chegou no mercado, dá uma gravata na esposa, nos meninos, vai lá para o fim do mercado, todo mundo de cabeça baixa. Porque no início só tem supérfluo, lá é que está o arroz, o feijão, o macarrão, o óleo, a farinha, o que precisa de verdade. Você compra o que tem que comprar, seguindo a lista, e agora, pastor, eu quero comprar um doce de pêssego. Você está endividado, criatura. Você está sem dinheiro, não pode. É para sempre isso? Claro que não. É um tempo até você voltar a poder comprar o doce de pêssego. Mas agora você vai viver a sua realidade, o seu padrão. Você vai na padaria, o que uma pessoa que está com dívida, pagando juros, devendo, com problema financeiro, come na padaria? Ela compra pão, manteiga e café, acabou.
Não pode ter bolo, sonho, presunto, queijo, pão de não sei o quê, bolo de chocolate. Não dá. Mas o irmão pode, mas viva o seu momento e respeite o momento dos outros. Quem está entendendo, irmãos? Ô irmã, você está endividada? Tô, pastor. Me perdoe as donas de salão da igreja. Deus vai mandar clientes de fora da igreja, mas as da igreja que estão com problema financeiro vão fazer a unha em casa. Você vai pegar na farmácia o Risqué com o pauzinho, com acetona, com o algodão. O que você faz? Pastor, estou numa dívida, eu quero sair dessa dívida até o fim desse ano. Então você vai lá no salão e tora seu cabelo, irmã. Corta ele curtinho para poder esperar até você ter dinheiro e ele crescer até lá, entendeu? Corta ele curtinho, faz você a sua unha em casa, acaba com esse negócio de ficar andando de carro para desestressar, porque gasta gasolina. Ô pastor, lá em casa a gente tem Sky. Eu não entendo, irmão, a pessoa está com problema financeiro, com net, Sky, Netflix, celular de R$3.000, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E o pior de tudo, sabe o que é? É que essa turma que fica devendo os outros, tira foto ainda, tomando água de coco. O cara que você está devendo para ele te amaldiçoa, fala, safado, bebendo água de coco com meu dinheiro, esse cachorro que me deve. Na pizzaria com os irmãos. E quando chega no lugar aí, fica se escondendo, andando escondido, olhando o número de celular, correndo de quem deve. Não dá, irmão, não dá. Crente é gente que tem que ter caráter, integridade, seriedade, sim, sim, não, não. Crente de verdade, não aconselho você a fazer isso, não. Mas deveria fazer negócio com aperto de mão e acabou, irmão. Infelizmente, quando eu vou falar com um crente, fazer negócio com outro crente, eu falo, faz 2 contratos, pelo amor de Deus. Você está entendendo? Então não dá, a gente tem que ter testemunho nessa área. Você precisa ser uma pessoa correta com o seu dinheiro. Ô pastor, eu tenho assinatura de revista. Não dá para ter assinatura de revista quem deve dinheiro, de jornal. Onde é que eu vou ler a notícia? Lê no dentista, rapaz. Passa lá, senta, lê e vai embora. Se quiser, vê na internet o seu trabalho, vende o celular e compra um celular de R$100. Esse celular de R$100 é bom, que você não perde tempo com ele. Esse miserável cai no chão e não quebra nunca. Você pode jogar o celular na parede que ele não quebra o de R$100. Não dá, não dá, não dá. Mas a pessoa está devendo, continua comendo sonho, presunto, requeijão, continua comendo fora, continua. Sabe por quê? Porque não parou para pensar que cada pastel na rua, cada água, cada dinheirinho assim, é dinheiro. E que no montante, você começa a acertar a sua vida. Olha aqui, ó, olha para mim. Se você me devesse R$1.000... e você chegasse em mim e dissesse, olha rapaz, eu tive um problema, não estou dando conta de te pagar, você sabe disso, tenho até fugido de você, estou envergonhado, vim aqui te pedir perdão, eu te trouxe R$100. E todo mês eu vou te trazer 80, 100, R$120. Aí eu ia ficar muito feliz, querido, porque eu ia falar, meu Deus, não é mais 1.000, é 900. Mas você está esperando arrumar os 1.000 para pagar o cara que você deve 1.000. Mas vai lá oferecer para ele, olha, eu não tenho dinheiro, não tenho. E eu vou te dar de 100 em 100. Eu falar, ótimo, amém. Que venha, vai pagar em 10 vezes, mas vai. Melhor do que não pagar. Está entendendo? Mas aí continua gastando, continua descontrolado, continua comprando o que não precisa. Tem em casa uma internet de 15 gigas, tem TV a cabo, tem não sei o quê. Irmão, põe a mão na consciência, porque você está pagando juros, deixando gente rica, gente está no Caribe tomando água de coco com o seu dinheiro. Para de deixar dinheiro para o banco, para o credor. Corta isso da sua vida, toma uma decisão, eu vou sair da dívida até o final desse ano, vou terminar esse ano sem dever cartão, sem dever cheque, sem dever ninguém, e aí o que vai acontecer? Você vai poder comer seu doce de pêssego, vai poder comprar o seu sonho, vai poder comprar o celular que você quiser, sem dívida. Posso ouvir amém por isso? Amém. Olha para essa pessoa perto de você e diga assim, viva no seu padrão. Fale para ele, saia da dívida.
Nós temos minha esposa me mandou hoje, está aqui no meu WhatsApp, comprar lá para casa 3 negocinhos de cheiro, que dá cheiro na casa, R$20 cada um. Falei, não senhora, a gente não está, estamos tomando nosso suquinho verde e tal, mas agora não é momento de comprar cheiro não. Entendeu? Nada de comprar cheiro. A gente comprou cheiro agora nas vacas gordas aí, há 3 anos atrás e tudo. Acabou o cheiro. Acabou. O que tinha para cheirar, cheirou. Nós vamos esperar agora, estou pagando o seguro do carro. Esse primeiro semestre é pagando IPTU, é pagando IPVA, nada de cheirinho não. Você tem que viver dentro da sua realidade. Então pare todo gasto desnecessário. Senta, para e pensa se o que você está querendo gastar precisa mesmo. Ô pastor, eu tenho uma calça jeans, use a calça jeans. Lave, use. Pastor, rasgou. Rasgou aonde? Aqui. Como é que rasgou? Assim ou assim? Assim. Então rasga aqui e fica na moda. Que é moda rasgar a calça agora. Aí pastor rasgou de um jeito que não tem jeito. Aí você vai comprar a calça, não precisa ser leves. Você está entendendo? Aí você compra a calça. Então para de gastar, você tem que ter domínio próprio, tem que controlar. Família tem que sentar e conversar e dizer, olha, vamos parar os gastos desnecessários até a gente sair da dívida como família. Diminui o carro, muda de casa, sai da prestação, faça o que tiver que fazer, mas viva na sua realidade. Segunda coisa. Você conseguiu sair da dívida? Não é fácil sair, pastor. Então a segunda coisa para fazer é pagar a si mesmo. Pagar a si mesmo. Você quer anotar outra frase muito importante? Anote aí. Qual é o caminho para ir para o céu? Fala para mim o nome do caminho para ir para o céu. Jesus. Vou perguntar de novo. Qual é o caminho para ir para o céu? Jesus. Ouça o caminho da prosperidade financeira. Existe um caminho para o céu, o caminho, e existe um caminho para a prosperidade financeira. Ouça. O caminho da prosperidade financeira é, 2 pontos. Conservar comigo uma parte de tudo que eu ganho. O caminho da prosperidade é conservar comigo uma parte de tudo que eu ganho. Queridos, não confunda acumular tesouros na terra com fazer reserva financeira. Reserva financeira é uma coisa, acumular tesouros é outra. Eu não tenho tempo para trazer o estudo completo do assunto, mas deixa eu tentar explicar para vocês isso aqui. Primeiro, todo mundo tem que fazer reserva. Nós não devemos correr atrás de acumular tesouros. Mas existem pessoas que Deus acumula tesouros. Você entendeu a diferença? A Bíblia é muito clara em dizer, tanto no Novo Testamento como em Provérbios, que nós não devemos correr atrás da riqueza, ir atrás da riqueza. Mas há pessoas que Deus decide enriquecer, é diferente. Não sou eu que decidi ficar rico, foi Deus que decidiu me prosperar, me abençoar e me enriquecer, e Ele quer me usar com isso. Claro que quem fica rico usufrui da riqueza, mas você pode observar que normalmente homens de Deus que enriquecem são pessoas generosas, que investem no reino, investem na igreja, investem em missões. Deus enriqueceu, Ele enriqueceu, não fui eu que fui atrás. A Bíblia diz, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o vosso coração. Só isso. Agora, Deus não quer você correndo atrás da riqueza, mas certamente Deus quer que você faça reserva. O que é fazer reserva, pastor? É pagar a mim mesmo.
Nós recebemos o nosso salário, pagamos impostos, pagamos o dízimo, pagamos escola, pagamos comida, pagamos prestação, pagamos aluguel, pagamos tudo e não nos pagamos. E sabe o que acontece, irmãos? Essa falta de cultura no Brasil, que é comum a Alemanha, Estados Unidos, Japão, países de primeiro mundo que aprendem sobre educação financeira, aprendem sobre poupar, fazer reserva, isso é comum na cultura deles, na nossa, infelizmente, ainda não é. As pessoas, elas aqui no Brasil, gastam tudo. E aí a gente vai ver uma pessoa depois de 10, 20, 30 anos de trabalho, e você pergunta para ela, o que você tem para me apresentar dos seus 30 anos de trabalho? Nada. Porque ela nunca se pagou. Não tem reserva. 80% dos idosos no Brasil dependem de alguém para viver. Sabe qual é a cultura do brasileiro? Ah, não, pastor, eu não vou guardar dinheiro não, eu vou viver o hoje, se amanhã eu morrer. O problema é que amanhã a maioria não morre. O problema é que a maioria envelhece. E aí vem os remédios, e aí o INSS diminui seu salário lá embaixo, e aí você não dá conta mais de fazer um bico aqui, vender ali, e pintar uma casa e correr atrás, as vendas caem, o mercado muda, você não está atualizado, e por aí vai, e daqui a pouco você não dá conta de viver, depende de um irmão, depende de um tio, depende de um filho, depende de um neto, os mais velhos dependem. E qual é a razão principal disso? Não é a única. Mas a razão principal disso, nunca fizeram reserva, nunca pensaram no futuro, nunca criaram algo para se preparar, para pensar como é que vai ser o amanhã. A maioria das pessoas, se você perguntar, e aí, como é que é? Pastor, se eu morrer hoje, minha família está perdida. Às vezes eu encontro alguns pastores e eu falo, pastorzão, se você morrer hoje, como é que fica sua esposa e seus filhos? Foi para Israel, viajou, mas se você morrer hoje, sua família, como é que fica? Tem reserva? Tem proteção? Então, eu preciso me proteger. Qualquer livro de economia, de administração que você lê, vai dizer para você que você precisa pagar, reservar, guardar para você 10% do que você ganha. Então você ganhou R$2.000, R$1.500, R$1.000, você tirou os 100, os 150, os 200 e guardou. Aquele dinheiro é intocável, querido. Aquele dinheiro não serve para viajar, não serve para comprar televisão da Copa, não serve para nada. Aquele dinheiro tem um propósito, qual é? Proteção, reserva. Aquilo ali só vai ser usado se um dia houver um problema de saúde na minha família, se um dia eu perder o meu emprego. Qualquer livro de economia vai te ensinar que nós precisamos ter na poupança, numa reserva, em algum lugar fácil de você ter acesso, no mínimo 6 meses da minha despesa mensal. Se o Brasil entrou em crise, se eu perdi o meu emprego, se a fábrica me afastou por tanto tempo, durante 6 meses eu tenho como pagar as minhas despesas sem trabalhar. Se eu adoeci, se eu quebrei uma perna, se alguma coisa aconteceu na terra, no Brasil, um furacão, não interessa, eu tenho 6 meses de sustento para trabalhar, orar, pensar, me preparar, agilizar e depois ver o que vai acontecer daqui para frente. Sabe como é que as pessoas maravilhosas do Brasil vivem? No 0 a 0. 0 a 0, 0 a 0, 0 a 0, 0 a 0. Quer dizer, você não pode furar um pneu do carro, não pode ter que comprar um antibiótico, não pode ter um incidente, não pode queimar nada, porque qualquer imprevisto que surgir, tira você do 0 a 0 e te leva para a dívida, porque não há reserva. Então, eu recebi meu salário, irmãos, primeira coisa que eu faço, eu tiro o que é de Deus, e antes de pagar qualquer pessoa, eu me pago. Separo e guardo. Às vezes, isso é desanimador, porque você passa um ano guardando dinheiro, e quando você vai ver, é pouco demais. Na teoria, se você tirar 10%,
praticamente um ano você vai ter um mês de salário, um pouquinho mais, porque você vai ter 2 meses a mais de renda e um pouquinho dos juros ali que você coloque no tesouro direto, ou que você coloque na poupança, numa aplicaçãozinha, é muito pouco. Mas deixa eu te falar uma coisa, há um poder na multiplicação, e quando Jesus apareceu lá no deserto e disse assim, gente, o que vocês têm aí para eu multiplicar? Tinha só 2 peixes, 5 pães, só. E o que ele fez? Alimentou todo mundo. Agora, tem muita gente que se Jesus perguntar e falar assim, me dá qualquer coisa sobre multiplicar, não tem nada. Só tem 5 reais, Deus, está aqui, não, vou multiplicar. Senhor, tem nada, ó. Vai multiplicar o quê? Porque não faz reserva, não faz proteção, não guarda dinheiro. Você tem que proteger o seu dinheiro. Ao guardar esse dinheiro, você só pode usá-lo em momentos que você precise de saúde, de perda de emprego, ou de qualquer coisa do tipo, ou para multiplicar o dinheiro. Agora, olha como isso é poderoso. Um rapaz da minha igreja, casado, ouviu esse seminário de finanças que eu dei na igreja há anos atrás e começou a fazer a reservinha dele. E depois, sei lá, 2 anos, ele tinha 600 reais guardado. Puxa vida, pastor. 2 anos para ter 600, 800 reais guardado? Pois é. Só que aí a gente viajou de férias, ele foi comigo para Fortaleza. Chegando em Fortaleza, a gente estava lá na praia, tomando água de coco e tal, passou um cara vendendo relógio de borracha, isso tem alguns anos atrás, estava na moda esse relógio de borracha colorido. Aí, ele passou, minhas filhas pediram cada um relógio, o cara falou, eu não lembro valores, vou falar aqui chutando, né? Isso custa 35 reais, eu falei, faz os 2 por 50, não dá, eu não lembro, 60 reais, comprei os relógios, dei para as meninas. Aí o Magno virou para mim e falou assim, ô pastor, esses relógios lá em Brasília vendem por 90 reais, vamos arredondar, 100? 100 reais? Ele falou, é. Falei, cara, e por que você não compra esse relógio para vender? Você tem reserva? Ele falou, tenho. Eu falei, então eu vou te prestar o dinheiro aqui, você vende o relógio, chega lá, você me passa a sua reserva. É garantido? Ele falou, pastor, se eu abrir a boca por 50, 60, eu ganho só 20 reais, mas eu vendo assim, em um segundo. Eu falei, então leva o relógio, fomos atrás do cara. E vamos lá, que ele pegou 20 relógios, e claro, como pegou uma quantidade maior, a gente baixou o preço, vamos colocar 30 reais também, para não ter confusão de valores. Então ele gastou toda a reserva dele, 600 reais, 20 relógios a 30 reais, 600 reais ele pagou. Eu emprestei o dinheiro para ele, ele pegou os relógios. Ele voltou para Brasília uma semana antes de mim, e eu fiquei em Fortaleza mais uma semana com a família. Quando eu cheguei, antes de ir para Brasília, ele me manda uma mensagem, pastor, já vendi, eu nem vou precisar mexer na reserva, já vendi todos os relógios. Agora me diz, o cara demorou 2 anos para juntar 600 reais, em uma semana ele fez 600 reais virar quanto? 20 relógios a 100 reais, 2.000 reais, irmãos, devolveu 600, lucrou 1.400, mas só faz dinheiro quem tem dinheiro. Aí ele pega, daqui a um tempo, compra uma moto de alguém que está desesperado, sem poder ter condição de pagar a prestação. A moto vale 1.500, 1.600 reais, ele tem os 1.600, o cara chega e fala, eu entrego por 1.200. Ele, opa, eu quero, pega a moto por 1.200, vai lá, anuncia por 1.600, demora 15, 20, 30 dias para vender, ele demorou 2 anos para juntar 600, em 20 dias ele multiplicou o dinheiro dele de 1.200 para 1.600, ganhou 400 reais. Daqui a pouco ele tem dinheiro para comprar um terreninho, daqui a pouco, e ele vai multiplicando o dinheiro. Esse dinheiro serve para multiplicar e serve para proteger. Agora, cuidado com a ganância, dinheiro fácil, dá 1.000 aqui para ganhar 3.000, isso não existe, e cuidado para você não colocar o seu suor em risco. Botou os 600, recuperou, tira correndo, guarda, pega o lucro, gasta, põe um pouco mais lá, arrisca numa coisa que pode dar prejuízo, mas o 600 que você gastou 2 anos guardando, esse aí você segura. Olha para a pessoa perto de você e diga assim, pague a si mesmo. Nós temos que aprender a fazer reserva.
a ter gordura. Para poder, na época, como acontece agora, passamos aí, quantos anos de vaca gorda no Brasil? Uns 12? Foi uns 12, 14 anos, não sei, de vaca gorda? Pois é, agora chegou aí 2 anos de vaca magra. Quem tem gordura, quem fez reserva, quem se protegeu, está tranquilo e ainda pode enriquecer. Porque casa de 200 mil está sendo vendida por 120, carro está sendo entregue aí a rodo. Quem tem dinheiro, faz dinheiro. Agora, quem viveu a vaca gorda só gastando, chegou agora na vaca magra, está entrando em dívida, porque nunca aprendeu a fazer reserva. Então, primeira coisa, saia da dívida, viva no seu padrão. Segunda coisa, pague a si mesmo. E terceira e última coisa, honre a Deus. Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10, que diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha aqui para mim, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada está dizendo, honra a Deus. Está dizendo o quê? Está dizendo o quê, gente? Como? Com os teus bens e com as primícias da tua renda. Sabe, irmãos, a gente tem que aprender uma coisa: prosperidade financeira tem 2 lados. Olha para mim: prático e administrativo. Você administra bem as suas finanças, você aprende a controlar os seus gastos, você faz orçamento, você desenvolve educação financeira. O outro lado é fidelidade e honra, é a parte espiritual do dinheiro. Muita gente é dizimista e ofertante fiel e não administra bem o dinheiro, vive endividado. Muita gente administra bem o dinheiro, mas não é fiel. Pode até ter dinheiro, mas não tem prosperidade. Para eu ser próspero, para eu ser abençoado, para eu viver a plenitude, tem que juntar as 2 coisas: boa administração, parte espiritual, honra, fidelidade, dízimos, ofertas e primícias. Não vou entrar aqui, no meu estudo tem, mas aqui eu não vou entrar nessa conversa que dízimo é do Velho Testamento, que dízimo é de Israel, essa conversa mais furada, mais fora da Bíblia, do mundo, de gente avarenta. Olha, irmão, vou dizer uma coisa para você. Só para dizer para você, primeiro, Jesus disse que os fariseus estavam pecando em ser fiel no dízimo, e eles eram tão radicais que davam do endro, do cominho, da hortelã, e aí ele falou, o importante não é isso não, o importante é a fé, o amor, a esperança e tal. E aí ele disse assim, vocês deveriam valorizar o que é importante, palavras de Jesus, sem deixar de dizimar. Jesus que falou isso. Outra coisa, se tem alguém aqui adepto dessa história que não dá o dízimo, quando você vai ler no Novo Testamento, irmão, o povo não dava o dízimo não, o povo dava tudo, ofertava, era dando a casa, dando terreno. Então se você é adepto do estilo do Novo Testamento, então você se prepara para você dar tudo que você tem, porque na verdade Jesus não quer o dízimo não, Ele quer tudo que nós temos. Então, eu não vou entrar nesse mérito, o que eu sei é o seguinte, quem quer andar certo, quem quer fazer a vontade de Deus, quem quer ser abençoado, aprende que tem que dar dízimo e oferta. Eu prego isso, irmãos, antes de ser pastor, antes de depender do salário da igreja. E outra, eu nem sou daqui, nem ganho seu dízimo e sua oferta. Não quero seu dinheiro, eu vou embora amanhã. Não sei se é rico, se é pobre, não tem nada a ver com você. Agora olha para mim. A Bíblia ensina o caminho do dízimo e da oferta. Eu preciso ser fiel a Deus, diz da oferta. A Bíblia diz, honra a Deus com os teus bens e com as primícias da tua renda. Então, eu preciso ser fiel a Deus nesse quesito. Aí o povo não é fiel e quer ser abençoado, e quer oração, e quer campanha, e quer sal grosso, não adianta. Não adianta. Para ser abençoado não é receber oração, é o princípio da honra
fidelidade e obediência. Quem entendeu, diga amém. Deixa eu falar uma heresia pesada aqui, depois o pastor Enoque desfaz a minha heresia, que ele é um bom batista. Diz o povo por aí que dízimo não tem nada a ver com salvação. Eu acho que tem tudo a ver. Sabe por quê? Malaquias capítulo 3 diz que quem não é dizimista é o quê? Ladrão. É Deus que está dizendo, olha, vocês estão me roubando. O povo, como que a gente está te roubando? Ué, vocês não me entregam o dízimo. E aí o povo falou, uai, mas a gente está roubando? Tá. Teve um irmão da minha igreja que ficou com raiva porque eu falei isso. E eu falei, olha, irmão, eu não vou te chamar de ladrão, vou te chamar de trombadinha de Jesus. Mas não tem jeito, uai. Como é que faz para não falar? Porque é a Bíblia que fala. Aí sabe o que eu vejo? Eu vejo os crentes indo para casa, ligando o alarme do carro, trancando o portão, trancando a janela, fechando tudo, deitando, e o bandido é ele. É duro falar essas coisas. Pior ainda é ouvir, né? Eu vejo o crente na igreja levantando a mão e dizendo, Satanás, eu te repreendo. E eu imagino o diabo dizendo, que é isso? A gente é do mesmo ministério. Você rouba, eu roubo também, é o mesmo sindicato, rapaz. Para de me repreender. Porque você fica com raiva do político que rouba, fala do cara que roubou o carro, irmãos, mas para Deus, quem não dá o dízimo também está roubando. E a Bíblia diz, a mesma Bíblia, o mesmo Deus que diz que quem não dá o dízimo é ladrão, diz que ladrão não entra no reino dos céus. Como que não tem nada a ver com salvação? É a mesma Bíblia. Se a Bíblia está dizendo que eu não dou o dízimo, sou ladrão, e que ladrão não entra no reino dos céus, é porque a sua visão de ladrão talvez não alcançou a visão de Deus do que alguém que está roubando. Então eu preciso ser fiel a Deus no dízimo. Eu preciso ser fiel a Deus na oferta. Eu preciso fazer isso. Agora a minha pergunta é, por que crentes não são dizimistas? A minoria é mínimo, as pessoas que ficam com essa história que Deus não quer dar o dízimo, que isso é do Velho Testamento e essas coisas. A maioria já sabe que não é bênção, que é maldição ficar sem dizimar, queria dizimar, mas qual é o problema? Problema número 1, estão endividados. Aí, cheio de dívida, primeira coisa que eles cortam erradamente é o dízimo, é o reino, é Deus. Deus vai entender. Segundo motivo, falta de fé. Outra heresia, essa daqui é braba, pastor Enoque. O que a gente aprendeu no seminário? Tem pastor aqui, pastor? Pastor? O que nós aprendemos no seminário sobre o pecado de Adão e Eva? Qual foi o pecado de Adão e Eva? O seminário ensinou para nós que o pecado de Adão e Eva é a desobediência. Mas não é. Não é. Vamos junto? E eu vou terminar com isso aqui. Se eu falar qualquer coisa errada aqui, os pastores vão dizer, não, pastor, não é assim não, peraí. Adão e Eva estão lá. O Adão, penso eu, foi pescar. Talvez estava cansado da Eva, ó. E aí a Eva foi para o shopping da época. O mercado lá, comprar fruta, pegar fruta. Né? O que a mulher vai fazer? Deixar a mulher sozinha, meu irmão. É um perigo, não pode não. A mulher está lá sozinha, encontra uma serpente. E a serpente fala com ela. E ela está tão carente, que no lugar dela cair desmaiada. Porque você imaginou chegar na sua casa hoje, seu cachorro falar, paz do Senhor Jesus? Você desmaia, não desmaia não? Pula, repreende, chuta, grita. Mas a Eva estava lá e tal, a serpente falou, oi Eva. A Eva, oi, você fala? Falo. E aí a serpente virou para Eva e falou assim, Eva, é verdade que Deus disse que você não pode comer nenhuma árvore daqui? Eva falou, não, Deus disse que eu não posso comer da árvore que está no centro, essa árvore aí do conhecimento, eu não posso comer. Até aqui está tudo certo, pastores? Aí a serpente falou, por quê? Ela falou, porque se eu comer dessa árvore, eu morro. Quando ela falou isso, a serpente diz assim, Eva,
conversa de Deus. Conversa. Você não morre não, menina. Na verdade, Eva, Deus não quer que você coma dessa árvore, porque se você comer dessa árvore, você vai ficar igual a Ele. Você vai conhecer igual Ele conhece. Na hora que a serpente falou isso para Eva, aconteceu o primeiro pecado da humanidade. Qual foi, pastor? Incredulidade. Dúvida. A Eva só desobedeceu a Deus porque primeiro ela duvidou da palavra de Deus. Ela não desobedeceu porque ela chegou lá e foi comer, vou comer essa fruta, ou nem aí, não. Na hora que o capeta falou para ela, foi a primeira sessão espírita do mundo ali. Entrou na cobra. Outra coisa, a cobra ela voava ou tinha pé. Na minha história ela voava, porque a Bíblia fala que a maldição foi rastejar, então ela tinha asa ou tinha pé. Quando a serpente falou para ela, você não vai morrer, Deus está mentindo, Deus está te enganando, ela, será que Deus está me enganando? Você pode parar para pensar, irmãos, a maioria dos pecados está relacionada à incredulidade. Quando uma moça fala assim, eu vou namorar o rapaz lá do mundo mesmo, é porque o diabo falou na cabeça dela, não tem homem na igreja para você. Aí ela fala, não tem homem aqui, pastor, é pequeno demais, outros estão casados, outros são feios demais, eu tenho que ir lá fora buscar um homem. Ela começa a duvidar que Deus vai abençoá-la, e quando ela duvida, aí ela tem coragem de desobedecer. Mesma coisa é o dízimo e a oferta. O que a pessoa faz? Eu vou dizimar, o demônio vem e fala, vai faltar. Se você der, você não vai pagar o seu aluguel. Se você der dinheiro, e aí começa a falar. Se você acredita no demônio, na palavra de Satanás, ou de quem quer que seja, e duvida da palavra de Deus, aí você tem coragem de desobedecer. Deus está dizendo que vai abrir as janelas dos céus, que vai derramar bênção sem medida. Deus está dizendo que quem planta muito, colhe muito. A minha pergunta é, irmão, você acredita na Bíblia? Acredito, pastor. Então prove que você acredita. Se você acredita que é verdade isso, prova. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, para a glória de Deus. Eu não sei quantos anos, pelo menos há 15 anos, eu dou no mínimo 25% da minha renda para o reino. No mínimo. Normalmente chega a 30%. Meu propósito com Deus é 25% da minha renda. Não comecei com 25%, comecei com 10%, fui para 11%, 12%, 13%, 14%, 15%, 16%. Falei, Deus, eu nunca a partir de hoje, isso tem 15 anos atrás, vou semear menos que 15% ou 25% no reino. Faço isso há mais de 15 anos e tenho sido abençoado e tenho prosperado, porque funciona. Quem planta, colhe. Se pouco, colhe pouco. Se muito, colhe muito. Quem é dizimista está protegido. Quem é ofertante vai prosperar. Se acredita, então faça. Mas a gente não acredita, irmãos. A gente não acredita. Porque a gente duvida, dá um mês sim, outro não. Tem crente que dá um mês sim, 8 não. Na hora de fazer, será? Mas Deus, você está entendendo? Não crê no sobrenatural, não crê na bênção, não crê que vai plantar e vai colher. O segredo é ser fiel. Administro minhas finanças, vivo no meu padrão, aprendo a me pagar, aprendo a viver a minha realidade financeira, como e agradeço a Deus se arroz, feijão e ovo, irmão, glória a Deus. Eu fui para a África, irmãos. Pensa no que é miséria, desgraça, sem comida. Eu vejo brasileiro reclamando, me dá raiva pelo que eu vi na África. Tem arroz, tem feijão, glória a Deus, aleluia. Vou viver a minha realidade e vou honrar a Deus e vou ser fiel a Deus. Quem fizer isso, irmãos, prospera. Quem fizer isso, anda no caminho certo. Honrar a Deus, pagar a si mesmo e pagar as dívidas, viver
no seu padrão. Quem entendeu, diga amém. Vamos fazer uma oração sobre isso. Fique em pé no seu lugar. Pastor, o que eu vou fazer agora? Meu conselho para você é que você peça perdão a Deus, se você não tem sido fiel no seu dízimo, na sua oferta. Senhor, eu quero te pedir perdão pela minha inconstância, infidelidade, desobediência, incredulidade que me levou à desobediência. Quero te pedir perdão, me lava, me purifica com o teu sangue, e eu quero recomeçar o meu caminho de honra e de fidelidade, de obediência. Meu conselho para você, reúna sua família hoje, chegar no culto hoje, fala, gente, o que nós vamos cortar? Olha, eu vou parar o futebol do final de semana, mas é R$5, pois é, R$20 no mês. Eu vou parar isso, você vai sair do salão, vamos cortar aquilo, vamos dar um tempo nisso aqui, até a gente pagar as nossas contas. A Bíblia diz em Isaías 41:6, um ao outro ajudou e ao seu forte disse, seja próximo. Ô pastor, eu estou com tanta conta para pagar, que eu nem posso me pagar ainda. Eu quero te dar um conselho, pega R$2, nesse tempo que você não pode se pagar, pega R$2 e fala, esse dinheiro aqui eu não vou tocar, eu vou viver o princípio de me pagar. Pega os 2 e guarda, e não toca naquele dinheiro. Mas que é isso, pastor? R$2 é o princípio. Começa por aí, até que você saia da dívida e comece a pegar os 5, 10, 15% para se pagar. Faça o princípio, guarda R$2, depois no outro mês mais 2, tem R$20 depois de um ano, tem R$12 depois de um ano, deixa lá. Esse dinheiro aqui é a minha reserva, eu estou me pagando, comecei, dei o start, para chegar no tempo que eu vou tirar pelo menos 10%. Vou viver o meu padrão, gente, não estou gastando, não estou saindo, entendeu? Não vou, é na minha casa, quer me chamar para comer e pagar, eu vou. Quer me levar na tua casa, eu vou. Quer ir lá em casa comer um mexido? Vamos, ter comunhão lá em casa. Mas eu não vou gastar. Não é hora de gastar. É hora de sair da dívida e é hora de fazer reserva. É hora de prosperar. Agora deixa eu te dar uma palavra no nome de Jesus. Quando você começar a alinhar a sua vida, quando você começar a exercer o domínio próprio, quando você parar de gastar, quando você falar, Deus, eu estou indo em direção a acertar minhas contas, Deus vai vir na tua direção para te prosperar, para quitar dívidas, para trazer recurso, para fazer a parte dele que é o milagre. Quem recebe, diga amém. Então feche seus olhos agora e ofereça uma resposta para Deus em cima do que você ouviu hoje. Fale com Deus. Falta de dízimo e de oferta trava a sua bênção, irmão. Traz maldição. A falta de dízimo e oferta amarra tuas finanças. Não caia nessa conversa do Satanás, não. Ninguém perde em dar para Deus. Na honra e na fidelidade está a sua vitória. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Deus dá pão para você comer e semente para você plantar. Seja fiel, Senhor. Não é fiel à igreja, fiel ao pastor, é fiel a Deus. Mas Ele disse, traga os dízimos e as ofertas aqui na minha casa, para que haja mantimento na minha casa. Você não pode dar o dízimo no ministério
ministério do Silas Malafaia, nem no meu ministério. Dízimo e oferta é na sua igreja. É onde você congrega, é onde você come. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por essa conferência da família. Obrigado por esse tempo, Senhor, aqui com esses irmãos. E eu quero colocar na tua presença agora cada pessoa que está te pedindo perdão. Perdão pela incredulidade, perdão pela desobediência, pela infidelidade,